Davis Simango apela aos doadores a apoiar o orçamento de Estado como forma de não sacrificar os moçambicanos por causa das dívidas ocultas. O governo destaca contingente para proteger as petrolíferas de gás na bacia do Rovuma. Mambas vão cumprir estágio pré-competitivo na África do Sul para enfrentar a Guiné-Bissau. Boa noite e bem-vindos ao Jornal da Noite. 4 pessoas da mesma família foram eletrocutadas na noite de ontem no bairro da Munhava, na cidade da Beira. 2 pessoas perderam a vida. No local, uma encontra-se a receber tratamentos médicos e a quarta está fora de perigo. 2 pessoas da mesma família morreram na noite desta sexta-feira depois de terem sido eletrocutadas. Trata-se de uma mãe e o filho que tentavam socorrer esta menor que fora eletrocutada quando tentava usar um fio de transporte elétrico como estendal. Peguei estendal, depois fui pegar também com o esticão. Meu avô chegou aí, não sei fez como, foi pegar também com o esticão com meu tio. O referido fio estava ligado a um posto de transporte de corrente elétrica que há cerca de um mês, devido ao vendaval que afetou a cidade da Beira, ficou empenado e esta menor tentou usar um dos fios como estendal. As testemunhas, devido aos gritos, julgaram que tratava-se de um ladrão. Este é um amigo de uma das vítimas. Irmão dele, aquele quem tola, saiu a correr, tipo, bora, vou ver ladrão. Quando chegou aí, estava a ver que a irmã mais nova, mais velha, estava a ser pegada com o esticão. Quando saiu, foi dentro para desligar o quê? Disjuntor. Segundo não sabia, a energia não sei de onde, dentro estava saindo diretamente da posta. Logo também ele estava a tentar salvar, também foi pegar com energia. A mãe também veio também com energia. Veio também o moço Jim e chegou, tirou aquele fio de onde? Do posto e só assim que aconteceu. A terceira vítima está internada no Hospital Central da Beira. Pouco depois do incidente, uma força policial foi destacada para o local e a empresa Eletricidade de Moçambique removeu, ainda nesta sexta-feira, os fios e o posto de transporte de corrente elétrica. O governo vai destacar um contingente para proteger as petrolíferas que exploram gás na bacia do Rovuma. A medida surge 2 dias depois do ataque à caravana da Anadarko no distrito de Mocimboa da Praia. Apesar do silêncio das autoridades, os ataques armados continuam a ocorrer no distrito do norte do Cabo Delgado. Na quinta-feira, 3 localidades do distrito de Mocimboa da Praia foram alvos de ataque dos insurgentes e há registro de pelo menos um morto e viaturas queimadas. Um dos ataques visou uma caravana da petrolífera norte-americana Anadarko. Devido às consequências que o ataque pode ter nos projetos de gás natural, o governo teve que reagir anunciando o reforço da segurança das petrolíferas que operam em Palma. Nas próximas horas, unidades complexas das Forças de Defesa e Segurança, como referimos, começarão a movimentar-se para aquele teatro. Temos convicção que consolidaremos o ambiente de segurança, não apenas nos acampamentos, mas também nos locais de trabalho destas empresas e outras conexas. O ataque às viaturas da Anadarko, que seguiam na estrada Mocimboa da Praia, Palma, ocorreu por volta das 16 horas. 4 pessoas estão detidas em conexão com o caso. Do trabalho das Forças de Defesa e Segurança e sobretudo da unidade ali próxima, desde ontem até este momento, resultou na detenção de alguns malfeitores. Prosseguiremos com o endurecimento das medidas de perseguição e neutralização deste grupo. Os ataques armados em Cabo Delgado iniciaram em outubro de 2017 e até agora os insurgentes ainda não deram a cara para reivindicar os ataques ou anunciar as causas dos mesmos. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique defendeu hoje em Quelimane que o país ficou mais pobre na sequência das dívidas ocultas. Simango apela aos doadores a efetuar investimento direto como forma de não sacrificar os moçambicanos.
Davis Simango chegou na tarde deste sábado à província da Zambésia, onde voltou a defender que os moçambicanos não devem pagar a fatura das chamadas dívidas ocultas. Nenhum moçambicano deve pagar o prato que não comeu. Portanto, significa que nós, os moçambicanos, não devemos pagar aquilo que não comemos. Portanto, há julgamentos, há detenções, a justiça está a fazer o trabalho, que faça o seu trabalho, que acelere o processo, porque todos os moçambicanos queremos saber onde é que está o dinheiro, como é que isso aconteceu e que isso sirva de exemplo para que nenhum governante pense em aspirar o poder para dilapidar os fundos públicos. E hoje elas deixam de ser dívidas ocultas, são dívidas ilegais. São ilegais porque elas, afinal de contas, não passaram pela mão da Assembleia da República como deviam passar, não cumpriram as regras básicas de contratação de dívidas. Portanto, são dívidas ilegais, não são reconhecíveis. Simango diz que o país ficou mais pobre devido às dívidas ocultas. E é preciso que a Assembleia volte atrás e pense claramente na posição que tomou com relação a tentar legalizar essas dívidas. Portanto, essas dívidas não podem ser de forma alguma legalizadas porque elas são ilegais. O nível de pobreza que Moçambique está a viver hoje, em parte grande, é resultante das dívidas ocultas. Portanto, o Estado não tem capacidade de investir. O Estado apenas exerce a sua função para garantir os honorários aos funcionários. Não é essa a grande função do Estado. O Estado tem que garantir investimentos. O Estado não consegue mobilizar o investimento na dimensão que devia fazer. Portanto, há que nos aliviar dessas dívidas ilegais para que, de fato, os moçambicanos comecem a atrair. E nós pedimos aos parceiros internacionais para que continuem a fazer um investimento direto, porque os moçambicanos não podem pagar o pecado dos políticos que cometeram erros extremamente graves na nossa sociedade. Davis Simango está na Zambésia para trabalhar com as bases do seu partido. Cabo Delgado vai passar a explorar cerca de 20 milhões de quilates de rubi por ano. A informação foi avançada pela mineradora Montepuez Ruby Mining durante a inauguração de novas instalações para a seleção de pedras preciosas. Avaliada em cerca de 15 milhões de dólares norte-americanos, segundo a mineradora Montepuez Ruby Mining, a nova infraestrutura localizada em Namanhumbir está equipada com tecnologia de ponta e é a primeira a nível mundial na indústria de exploração de rubis e atualmente em outros países é usada apenas para a classificação de diamantes. O impacto desta infraestrutura irá sem dúvida elevar os nossos níveis de processamento dos atuais 1,4 toneladas de material bruto por dia para 2,4 toneladas por hora, expandindo assim o processamento 3 vezes mais e a sua área de mineração, o que exigirá a contratação de mais mão de obra, o que irá beneficiar as comunidades, fornecimento de serviços de conteúdo local, pagamento de mais impostos, o que para nós é um motivo de muito orgulho. Voltamos a deixar o nosso compromisso de continuar a ser um parceiro e colaborador transparente e de confiança para nossos trabalhadores e a comunidade local. E prometemos muito trabalho para garantir o futuro da empresa e deixar um legado na história do rubi moçambicano. And so leave an enduring legacy for Mozambican rubies. Com a entrada em funcionamento da nova casa de classificação de gemas, que vai aumentar a capacidade de produção para cerca de 20 milhões de quilates de rubi por ano, o governo da província de Cabo Delgado espera que a mineradora continue a ser a maior contribuinte para os cofres do Estado. Nos últimos 4 anos, a Montepuez Ruby Mining tem sido publicamente agraciada por todos nós como o maior contribuinte fiscal na nossa província de Cabo Delgado e com uma participação acima de 50% das receitas globais da província. É um ator incontornável na dinâmica da economia da nossa província. Montepuez Ruby Mining, uma consórcio entre as empresas moçambicanas Muirite Limitada e britânica Gemfields, iniciou a exploração de pedras preciosas de Namanhumbir no ano 2012 e já realizou 11 leilões para a venda de rubis em bruto que renderam cerca de 400 milhões de dólares norte-americanos, dos quais mais de 70 milhões foram entregues ao Estado moçambicano sob a forma de impostos.
Ainda não há datas para o encerramento da lixeira de Ulene. O município de Maputo assegura que há um trabalho a ser feito para evitar a repetição da tragédia de 19 de fevereiro de 2018. Um ano depois do desabamento do lixo que matou 17 pessoas e feriu outras 5 na lixeira de Ulene, o Conselho Municipal de Maputo ainda não tem previsão de quando esta poderá ser encerrada. O encerramento da lixeira de Ulene está dependente da conclusão do aterro sanitário de Macrimel, cujas obras ainda não arrancaram devido a problemas de reassentamento das famílias que vivem dentro do traçado do projeto. Enquanto a lixeira de Ulene não é encerrada, o município da capital diz que já foram tomadas medidas para evitar outra derrocada de lixo. Paralelamente, também decorrem estudos a nível da própria lixeira do Ulene, que atinente à estabilização da própria lixeira. Conforme podem notar no terreno, foi feita a vedação da lixeira, que é para impedir que os resíduos sólidos que lá se encontram se espalhem e que, caso haja uma nova derrocada, não afetem os residentes das áreas circunvizinhas. Outro projeto sem datas é a construção de casas para o reassentamento definitivo das famílias afetadas pela tragédia na lixeira de Ulene. Por isso, o município garante que vai prorrogar o contrato de pagamento de subsídio para o arrendamento das casas para as famílias afetadas por mais um ano. Temos consciência de que não é a solução ideal. Nós compreendemos a reclamação das famílias, mas estamos a trabalhar afincadamente para, com a maior brevidade possível, dentro daquilo que os procedimentos que nos levarão ao início da construção das casas na zona de reassentamento em Poçolano. Como sabe, foi identificado este espaço onde foram demarcados talhões e está-se neste momento num processo de avaliação do concurso que foi lançado para a contratação dos empreiteiros que vão construir as casas. Portanto, o procedimento do concurso obedece a certas regras e este está a ser gerido pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. Ao todo, são 5 empreiteiros que estão a ser avaliados e no fim serão selecionados 3 para executar as obras de construção de 215 casas no distrito de Marraquene. 93 mil pacientes abandonaram o tratamento antirretroviral na província da Zambésia até dezembro de 2018. Estes dados foram avançados hoje pelo secretário permanente da província, Júlio Mendes, no quadro da reunião provincial sobre a retenção. Em toda a província da Zambésia estão em tratamento antirretroviral perto de 230 mil pacientes. Deste número, mais de 15 mil são crianças e perto de 214 mil adultos. Todavia, a taxa de retenção é de 69% e 64% respectivamente. Temos que colocar todas essas equipas distritais que os serviços do Estado de Saúde têm, todos esses trabalhadores que estão a dar toda a sua vida na luta para controlar a epidemia, de colocar todo esse esforço e focar na retenção. O setor da saúde e parceiros de cooperação sentaram à mesma mesa para operacionalizar a estratégia de retenção de pacientes em tratamento antirretroviral ao nível da província da Zambésia. Faz parte das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Plano Estratégico do Setor da Saúde que até finais de 2020 nós devemos ter uma meta atingida de 90% de permanência nos cuidados de tratamento. A nossa província representa 20% da população deste país e ocupa o 5º lugar entre as províncias com altos índices de prevalência do HIV-Sida, com 15,1% segundo inquérito de Macida 2015. Dados sobre o estado de saúde da população no que diz respeito a esta doença na nossa província não deixam dúvidas sobre o perigo que esta doença representa para todos nós, ao nível da nossa província e do país em geral. O controle de epidemia de HIV tem 2 desafios a saber: identificação das pessoas para o tratamento e assegurar a retenção das pessoas em TARF.
Duas obras para a construção de unidades sanitárias em Inhambane estão atrasadas. A falta de dinheiro é apontado pelo vice-ministro da Saúde como sendo a causa da morosidade na sua execução. São no total 3 unidades sanitárias de referência em 3 distritos da província de Inhambane, nomeadamente Masinga, Machixe e Jangamo, onde estão a ser implantadas as infraestruturas. O Hospital Distrital de Masinga, as obras arrancaram em 2015 e um ano depois ficaram paralisadas por cerca de 2 anos e só há pouco reconheceram o reinício. Esteve parada de março de 2016 até dezembro de 2018. O reinício foi dia 8 de dezembro de 2018. Houve desembolsos tardios por parte do governo. A situação que veio a repetir-se na construção do novo hospital provincial no distrito da Machixe, cujas obras iniciaram em 2016 e tinham como prazo de entrega até agosto de 2018. Facto que também não se efetivou. Estas 2 unidades sanitárias, o problema é o mesmo para sua conclusão, a falta de desembolso de fundos. A realidade reconhecida pelo vice-ministro do Pelouro, que aponta como causa principal o déficit do cabimento orçamental do Estado. A construção destes hospitais obedece a um plano diretor de desenvolvimento do setor e este processo vai sendo realizado de forma gradual à medida que também vamos tendo financiamento para o efeito. Se há problemas financeiros, ninguém faz caridade, há uma interrupção. E foi isso que aconteceu. E agora retomaram as obras. Mas ao retomarem, nós demos maior atenção a Jangamo, que não tem um hospital de referência. O governante visitou vários distritos da província e interagiu com técnicos de vários setores. E no Hospital Distrital da Masinga notou-se a avaria da máquina de testagem de sangue e recomendou. Existem técnicas de contagem de glóbulos brancos manuais sem oculta. Se o aparelho está variado, vocês podem fazer a contagem manual. A visita de 4 dias do vice-ministro da Saúde a esta província iniciou quarta-feira última e termina este sábado. Está na fase avançada a construção de 6 sistemas de abastecimento de água e 5 represas em 6 distritos de Nampula. Com as intervenções, o programa Água para a Vida prevê elevar a taxa de cobertura de abastecimento de água rural para 55% naquela província. O diretor nacional de gestão de recursos hídricos visitou as obras em curso de construção dos sistemas de abastecimento de água em Calipo e Nanhupo Rio, no distrito de Mogavolas, onde constatou com satisfação o nível de execução. As atividades estão a decorrer dentro dos calendários previstos para cada uma delas. Obviamente, numa intervenção desta, há sempre janelas para a gente acelerar a implementação. Estamos a tratar de um recurso precioso que é a água e tudo o que nós podemos fazer para que a implementação seja feita, a conclusão das obras seja feita antes dos cronogramas previamente acordados, esse esforço também vai ser feito e este é um dos exercícios que estejam concluídos. Então, todo o esforço que está sendo feito neste momento é de garantir que até finais de agosto, entre agosto e setembro, tenhamos todas as obras concluídas. Acredita-se que os 6 sistemas de abastecimento de água e 5 represas venham criar um grande impacto na vida das populações dos postos administrativos. O impacto localizado é muito grande, do ponto de vista de disponibilidade de água para as pessoas beberem, mas também disponibilidade de água para as pessoas praticarem a agricultura de pequena escala. Em algumas dessas represas que nós estamos a construir aqui em Nampula, estamos a falar de áreas irrigáveis de perto de 120 hectares. Muito bem aproveitado, tanto ter possibilidade de produzir em 120 hectares todo o ano, isso pode mudar as condições de vida das pessoas, até do ponto de vista de segurança alimentar e da própria dieta. Os pequenos sistemas também, a sua localização nos postos administrativos e nas sedes dos distritos também vão mudar significativamente a qualidade de vida da população. Com as 11 intervenções, o programa Água para a Vida prevê elevar a taxa de cobertura de abastecimento de água rural para 55% na província de Nampula.
Mais de 9.000 pedidos de bilhetes de identidade já foram registrados nos primeiros 10 dias de uso da nova plataforma de emissão daquele documento. Entretanto, os funcionários do Serviço de Identificação Civil ainda não estão familiarizados com a nova tecnologia. É pela segunda vez que o pequeno Wenzel trata o seu bilhete de identidade, mas desta vez com algumas diferenças, pois no seu documento constarão mais dados sobre ele e a sua família. Se da primeira vez foi exigido apenas um dedo para a impressão digital, desta serão os 10 dedos das mãos. A diferença, eu acho que é no chip, né? Eu vi que vem um chip no bilhete de identidade, mas ele já tinha tratado o primeiro bilhete, caducou, então hoje vamos renovar. Wenzel gozou do seu direito, ter uma identidade e... Amigos lá em casa, vêm tratar bilhete. Wenzel faz parte dos cerca de 9.000 cidadãos que requereram a emissão dos novos bilhetes de identidade. Nas capitais provinciais, nas cidades de Maputo e Matola. E estamos a dizer também que na plataforma anterior, para aqueles locais que ainda não têm este equipamento, emitiram pouco mais de 35.000 pedidos de BI. Então, destes, do qual pouco mais de 9.000, o maior número vai para as cidades de Maputo e Matola. A cidade de Maputo com pouco mais de 1.439 e a cidade da Matola com 1.229. Apesar do balanço, os funcionários ainda não estão muito bem familiarizados com a nova tecnologia, o que faz com que o processo seja moroso. Há alguma reclamação que tem a ver com alguma ligeira demora no atendimento dos cidadãos no processo de recolha de dados. Então, partilharmos essa informação com a sociedade moçambicana no sentido de que, de facto, estamos na fase introdutória da recolha de dados para a emissão da bilhete de idade no uso das novas tecnologias e, como puderam ver, o equipamento em uso é moderno e de alta qualidade. É uma ferramenta com uma velocidade bastante satisfatória para aquilo que são as nossas necessidades. Entretanto, tratando-se de um novo sistema de funcionamento, é preciso que os funcionários habilitem-se a ele. A nova plataforma de produção de bilhetes de identidade deverá cobrir todo o país até finais do mês de março. Convido-lhe a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite, seguimos até Manique, onde camponeses do setor familiar estão desesperados devido à praga lagarta do funil do milho, que está a atacar as culturas. Trata-se do gafanhoto e da lagarta do funil de milho, que estão a devastar as culturas de milho e do gergelim no distrito de Macossa, província de Manique. Os camponeses estão desesperados com o problema e alguns receiam uma situação da fome nos próximos tempos. Para esse ano as pragas estão pior, em que se chegando numa chamba em que a produção ainda não está pronta, está a estragar mesmo. Só quando encontrar uma machamba que já está pronta, o estrago está a ser pouco. Muitas pragas estão a estragar nossa cultura aqui. Estão a estragar nossa cultura mesmo, cultura de milho. O governo provincial está a acompanhar o caso e assegura que no terreno há trabalhos que estão em curso para evitar danos econômicos maiores. E infelizmente alguma praga que nós conseguimos identificar no posto administrativo de Nhamagoa e na localidade de Dunda é uma praga que está sendo resistente aos químicos e o que nós estamos a equacionar neste momento é encontrar alternativas para que se possa identificar um pesticida que efetivamente poderá nos ajudar a controlar esta praga para evitar que possa comprometer a presente campanha agrária, porque na verdade as populações semearam e as sementes já estão a brodar e vê-se o crescimento vegetativo das plantas, portanto, bastante bom, mas que este esforço poderá, se não for controlada esta praga de funil
da lagarta do funil do milho, se não for controlado, nós poderemos ter situações de novo sermos obrigados a ter uma produção não muito boa em termos de colheita. Para além de Macosse, a praga de gafanhoto e da lagarta do funil de milho está a afetar mais 2 distritos da província de Manique, nomeadamente Goro e Tambara. A Nigéria foi hoje às urnas escolher o novo presidente. Entre os 73 candidatos está o atual presidente Muhammadu Buhari e o antigo vice-presidente Atiku Abubakar. Entre o número recorde de 73 candidatos a presidente, mais de 70 milhões de eleitores nigerianos escolheram neste sábado o seu novo presidente e os representantes das 2 câmaras do parlamento. As eleições estavam previstas para o dia 16, mas a Comissão Eleitoral anunciou o adiamento a poucas horas da abertura das urnas. O adiamento deveu-se a dificuldades técnicas para transportar o material até os 120 mil locais de voto, distribuídos por todo o país, justificou a comissão. O atual presidente e candidato à sua sucessão, Muhammadu Buhari, votou cedo na cidade de Daura, no noroeste do país. Com 76 anos, Buhari pede um segundo mandato para concluir o trabalho em 2 áreas prioritárias: a luta contra o grupo jihadista Boko Haram e a corrupção endêmica no país. Buhari tem como principal adversário o candidato da oposição, antigo vice-ministro e empresário Atiku Abubakar, de 72 anos. O presidente pediu aos nigerianos para participarem e votarem, tendo prometido a segurança adequada para as eleições. Esta manhã, horas antes da abertura das urnas, várias explosões foram ouvidas no noroeste do país. A polícia já descartou um ataque, garantindo que a segurança não está em risco. O cantor Roberto Kelly é acusado de 10 crimes de abuso sexual a menores. O artista de 52 anos foi formalmente acusado nos Estados Unidos. R. Kelly está sob custódia policial em Chicago, depois de se entregar na delegacia de Chicago na noite de sexta-feira, acusado de abusar sexualmente menores com idades entre 13 e 16 anos na altura dos crimes. No início do dia, a estrela do R&B era acusado de 10 crimes de abuso sexual criminal, agravado por incidentes que ocorreram entre maio de 1998 a fevereiro de 2003. Em 2008, R. Kelly chegou a apresentar-se em tribunal por ter filmado abusos sexuais com crianças, mas o caso foi arquivado por falta de provas. Os rumores de que o cantor se envolveu com menores de idade pairam na indústria musical há décadas, mas nos últimos meses surgiram fortes denúncias. Nas redes sociais, um dos advogados de defesa das vítimas disse que chegou o dia do julgamento de R. Kelly. Robert Sylvester Kelly é o nome verdadeiro do cantor que deverá apresentar-se este sábado novamente em tribunal. Convido-lhe a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, Maputo 32 de máxima, 23 de mínima, Xai-Xai 31 de máxima, 22 de mínima, Inhambane 32 de máxima, 23 de mínima. Seguimos para a zona centro do país, Beira 32 de máxima, 24 de mínima, Chimoio 30 de máxima, 16 de mínima, Quilimane 33 de máxima, 22 de mínima, Tete 33 de máxima, 21 de mínima. Na zona norte do país, Nampula 31 de máxima, 24 de mínima, Pemba 31 de máxima, 23 de mínima, Lixinga 24 de máxima, 16 de mínima. Cá estamos de volta e seguimos com a página desportiva. A Seleção Nacional de Futebol vai cumprir um estágio pré-competitivo na África do Sul para preparar o jogo com a Guiné-Bissau, inserido na jornada do Grupo K da qualificação para o CAN 2019. Inicialmente previsto para Portugal, o estágio pré-competitivo de 15 dias passou para a vizinha África do Sul, pois a equipa técnica pretende que os Mambas se concentrem num país cujas temperaturas, nesta altura, se assemelham às de Bissau, cujos termômetros estão acima dos 30 graus. Para que o estágio decorra sem sobressaltos,
A Federação Moçambicana de Futebol diz estar a trabalhar com os parceiros desta agremiação, sendo que os mesmos se prontificaram a dar o seu apoio para que as condições logísticas estejam criadas para os Mambas. Está confirmado e acredito que a próxima semana iremos iniciar com a preparação. Há um programa rigoroso que vamos seguir a partir da próxima semana. Felizmente as coisas estão a correr dentro do que estava previsto. Estamos a ter uma resposta positiva por parte de parceiros. O apoio do público será determinante para que os Mambas consigam um bom resultado diante da Guiné-Bissau. Daí que vai um apelo da Federação Moçambicana de Futebol para que o 12º jogador faça a sua parte. E todos nós nos mobilizemos e olhemos para o jogo do dia 23 de março como o jogo da nação. E a união faz a força. Somente a vitória interessa aos Mambas neste jogo para poderem segurar a presença no CAN 2019, prova a realizar-se no Egito. O Machaqueno venceu a Liga Desportiva de Maputo por uma bola sem resposta e lidera a Série A a 4 pontos no torneio de abertura do Top 8 Mavila Boy. A primeira parte foi caracterizada por uma partida sem espetáculo, muito por culpa dos treinadores que montaram equipas mais defensivas que ofensivas. Daí que não resultavam lances dignos de realce. A segunda parte foi mais do mesmo, fraquinha e sem grande empenho por parte dos jogadores das duas equipas. Aos 53 minutos, Vítor teve tudo para marcar, mas embrulhou-se com a bola, permitindo a intervenção do guarda-redes da Liga Desportiva de Maputo. Instantes depois, João mandou esta bola ao poste para o delírio dos presentes. O Machacano cresceu no jogo e Chirasse viu Pinto a negar-lhe o golo neste lance em que o guarda-redes socou a bola para o canto. Aos 70 minutos, o Machacano beneficia-se de uma grande penalidade e Domingos, chamado a cobrar o castigo máximo, fê-lo com perfeição. Lá para o fim, os tricolores passaram a jogar com menos um elemento, com a expulsão de Danilo por acumulação de amarelos. Com este resultado, o Machacano lidera a Série A com 4 pontos. Noutra partida da tarde, o Desportivo de Maputo empatou sem abertura de contagem com a Académica. Ambas equipas passam a somar 2 pontos e a Liga é a última classificada com apenas 1 ponto. A equipa técnica da Liga diz que o resultado não importa, mas sim a preparação da equipa para o Moçambola. Já o Machacano afirma ser justo vencedor. O importante não é vencer ou perder. O importante é nós prepararmos uma equipa competitiva, uma equipa mais forte, uma equipa para que nós consigamos fazer um campeonato mais tranquilo. E não importa muito o resultado. É certo que mexe um bocadinho a gente perder, ganhar, mas eu acho que o mais importante neste momento não é o resultado. É aquilo que nós estamos a fazer, aquilo que estamos a tentar produzir para que consigamos ao longo da época, consigamos ter uma equipa competitiva, uma equipa mais compacta e tentar fazer um campeonato mais tranquilo. Foi um bom jogo, bem disputado. Na primeira parte foi um pouco repartido. A Liga entrou bem, nós também conseguimos abaixar as linhas e conseguimos cair em cima da Liga. Tivemos oportunidades que podíamos ter saído na primeira parte a ganhar. Como tanto na segunda parte, nos primeiros 15 minutos tivemos oportunidades para concretizar o gol, com todo respeito, mas não foi possível. A equipe correu, a Liga também correu e no fim, faltando uns 15 minutinhos, nós conseguimos marcar um gol. E a equipe baixou as linhas. Isso que é normal, porque a Liga estava em cima de nós, baixamos as linhas, concentramos-nos e conseguimos ganhar os 3 pontos. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.